Ele lidera a operação do site da Amazon no Brasil, desde que a companhia iniciou suas operações no país em 2012. Anteriormente, liderou por 5 anos a Apple no Brasil, auxiliando a companhia no lançamento do iPhone e do iPad, de sua loja online. Sua carreira também inclui, isso é uma passagem bem importante, lembrando que este ano o e-commerce no Brasil faz 25 anos. Este é um executivo que faz parte da construção desse segmento de vendas aqui no Brasil. Sua carreira também inclui uma passagem pelo Submarino, onde atuou junto aos fundadores da companhia para iniciar as atividades na empresa. Alex é formado em Comunicação e Publicidade pela Universidade FAAP. Para falar sobre a obsessão pelo cliente, eu convido Alex, vice-presidente da Amazon no Brasil. Olá, Alex. Como vai? Tudo bom? Prazer te receber mais uma vez aqui no Fórum. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. A palavra está com você. Tá legal. Bem, pessoal, obrigado por tudo. Eu ia começar falando boa tarde, mas acho que esse novo método de a gente poder fazer online pode ter gente no mundo inteiro, né? Então, sim, nós temos gente, Alex, de 46 nacionalidades, nesse momento, 886 municípios brasileiros. Fantástico. Então, estamos aí do Oiapoque ao Chuí e provavelmente muitos fusos horários. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Acho que essa é a grande maravilha do que a gente está aprendendo com esse momento que a gente está vivendo. E eu vou falar um pouquinho disso também aqui na minha apresentação. Mas vamos lá, pessoal. Acho que a gente tem uns 20 minutinhos e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Muita gente me pergunta, né, o que é a Amazon, né? Ou seja, a Amazon é uma empresa de tecnologia, a Amazon é uma empresa de logística, a Amazon é uma empresa de varejo, a Amazon é uma empresa, né, de cloud computing. E eu acho que a Amazon é tudo isso, né? Acho que, logicamente, cada vez mais nós nos consideramos uma empresa de logística, mas com todos esses componentes no nosso negócio. E talvez para situar um pouquinho, não sei se todo mundo sabe de tudo que a gente faz, aqui é só, se fosse colocar todos os negócios que a Amazon atua, certamente precisaria de vários slides, e talvez a meia hora hoje não seria suficiente. Mas aqui só para dar um pouco do overview, né, que a gente tem desde o negócio de varejo, que é Amazon.com, Amazon.com.br, tem o negócio de livros digitais, Audible, que você pode escutar livros, temos o Whole Foods, que é a parte de groceries, Prime Video, onde muitos originais da Amazon, né, os seriados não só de terceiros, mas também do que a gente produz, né, a gente tem estúdios em Los Angeles produzindo, e assim por diante, né, não vou falar aqui de tudo, depois a gente pode abordar um pouquinho nas perguntas e respostas, mas é uma empresa que eu acho que tem muito essa questão quase como um venture capital, né? Ou seja, a gente sempre trabalha inovando em nome do cliente e trazendo soluções para o que o cliente precisa, sejam soluções de entregar mais rápido, né? Sejam soluções efetivamente de entretenimento e conteúdo para esse cliente, e sejam soluções de adicionar categorias, como, por exemplo, né, a parte que a gente chama internamente de consumables, mas de produtos do dia a dia, como produtos de limpeza, comidas, alimentação e etc., né, a linha CPG e assim por diante. E a gente vai falar um pouquinho como é que os mecanismos dentro da empresa funcionam para a gente poder criar tudo isso, né? Aqui é um pouco mais só dando uma outra magnitude, né, de linhas de produtos que a gente atua, não só na questão do varejo, mas também o Alexa, produtos de segurança como câmeras, o Fire TV, o Kindle e o Kindle Fire. De novo, para dar um pouquinho de noção do que a gente... Eu falei Alexa aqui, a minha Alexa está respondendo aqui, que tem uma Alexa aqui atrás, depois eu até preciso lá e colocar, tem um botãozinho até para uma questão de privacidade, que é muito legal, você coloca o botãozinho vermelho e a Alexa não escuta você. Eu gosto sempre, em algumas apresentações que eu faço, eu gosto de fazer isso e trazer, todo ano, o Jeff Bezos, que é nosso fundador, ele traz uma carta aos acionistas. E o que é interessante é que todo ano ele repete a carta a primeira carta que ele escreveu em 1997. E por que isso, né? Acho que uma das coisas extraordinárias da nossa cultura é que muito daquilo que foi escrito em 1997, quase como o DNA da empresa, ela persiste até hoje. E acho que esse é um exemplo de todo ano que o Jeff escreve a nova carta, ele relembra, né, que os nossos preceitos e conceitos continuam o mesmo
que foram escritos em 97. E que, basicamente, né, o que diz essa primeira carta, e o que eu acho não é nada diferente de hoje, né, quer dizer, é um objetivo de crescer rapidamente, e muitas vezes rapidamente significa também falhar rapidamente, para que a gente possa parar, reconstruir e repensar o negócio. É uma visão de longo prazo, então é um negócio que realmente a gente não está pensando no trimestre, não está pensando no ano, mas tudo aquilo que a gente faz dentro da empresa, a gente está pensando nos próximos 5 ou 10 anos. Eu já disse isso publicamente, todo ano a gente faz um planejamento de 5 anos, de 10 anos, e que eu sei que esse planejamento, né, a única certeza que eu tenho dele é que ele está errado. Mas ele ajuda muito a gente pensar em nome do consumidor quais são as coisas que a gente precisa inventar ou precisa lançar. Eu acho que tem que ser ousado, né, do sentido de a gente falar ter backbone e tomar decisões, às vezes grandes, né, eu acho que algumas delas tem na história da Amazon, a AWS, o Prime, Alexa, né, mas dentro dessas também tem outras que a gente falhou, depois posso falar um pouquinho também, e eu acho que a gente tem que um pouco sair dessa questão, que a gente tem que pensar realmente diferente, né, pensar, olhar longe e pensar em coisas e soluções que talvez não existam hoje, né? Ou seja, um exemplo disso, nós temos projetos de drones, né, para entregar mais rápido. E a pergunta, quando a gente olha esse projeto, quando esse projeto foi criado, ninguém criou um projeto escrevendo vamos lançar drones, mas o projeto foi criado muito, né, querendo resolver um problema, que é como que fazemos para entregar em velocidades rápidas, em alguns momentos em até 30 minutos ou 1 hora, em lugares de baixa densidade, né? Porque lugares geralmente de alta densidade, né, cidades como São Paulo, Nova York, Cidade do México, você pode ir construindo uma topologia, né, de centros de distribuição dentro da cidade que fazem com que a última milha te ajudem a cada vez entregar mais rápido. Mas quando você está em lugares afastados, rurais, né, você precisa de outras soluções. Então, não é que as pessoas sentam para inventar o drone, elas sentam para resolver um problema e usam da tecnologia para que a gente possa resolver esse problema. Eu acho que uma coisa que eu falei no começo, temos um pouco dessa questão de quase ser um venture capital, né? Quer dizer, se a gente trabalha em prol do cliente, nós vamos plantando sementes e algumas coisas dão certo, outras a gente vai aprendendo, vai falhando, vai corrigindo. Eu gosto muito, né, dessa frase do Jeff, que ele fala que, né, escute seu cliente, e acho que tudo que na Amazon funciona assim, né? Ou seja, a gente tem um processo, temos mecanismos que começam do cliente e vai para trás. Tudo aquilo que a gente vai criar dentro da Amazon, a gente escreveu um documento, e, de novo, eu já comentei isso no passado. O documento geralmente começa com um que a gente chama press release, né? O press release por exemplo, São Paulo, dia tal, e a gente conta o que a gente está lançando, e a gente conta como se fosse um lançamento de um produto que a gente manda esse papel para a imprensa, né? Quer dizer, se um jornalista, alguém da imprensa fosse escrever sobre uma coisa nova que a gente está lançando, lendo aquilo seria suficiente, né? O que problema está resolvendo, a gente inclusive coloca quotes, né? Que a gente coloca frases de clientes sobre isso. Então, este é um processo, é um mecanismo que nós temos dentro de casa para criar, e aí depois vou dar um pouquinho mais para frente exemplo de coisas que foram feitas assim. Opa, deu uma travada aqui. Opa, foi. Diz a lenda que isso foi escrito num guardanapo pelo Jeff Bezos e basicamente explica como a Amazon funciona. E eu acho que é o seguinte, né? Já me perguntaram no passado, né, qual a diferença do cliente brasileiro para o cliente no resto do mundo. E todo mundo tem essa curiosidade. E eu falo que, na verdade, nenhuma. Né, porque eu diria que o cliente brasileiro, e talvez o cliente japonês, o cliente chinês, o cliente americano, o cliente turco, o cliente australiano, o cliente nos Emirados Árabes, que são alguns países que a gente atua, os clientes na Europa, eu acho que nenhum desses clientes vai virar para a gente e vai falar que quer receber mais devagar, que quer pagar mais caro, ou que não quer encontrar o que ele está buscando. Então, a questão da velocidade da entrega, a questão de grandes ofertas e a questão de conveniência para o cliente, eu diria que isso são questões universais. Lógico que cada país tem as suas nuances. Você pode falar que no Brasil, por exemplo, o boleto, o 10 ou 12 vezes sem juros, é uma nuance do Brasil. Né? Ou a questão, né, toda a questão tributária, né, como é que você faz para entregar de um estado para o outro, né? São questões locais. Assim como, por exemplo, em alguns países, o cash on delivery, né? Ou seja, você entregar e receber em dinheiro, sejam questões de outros países. Então, aí sim há nuances
para cada um dos países. Mas o que eu gosto disso é que é uma maneira muito simples de falar como que a Amazon funciona, que é o seguinte, né? Se você olhar, se você tem um bom catálogo, né, significa que você tem um produto que o cliente está buscando, você basicamente traz uma boa experiência para esse cliente, você traz mais visitas. Por você trazer mais visitas, eu sei que parece óbvio, né, mas a pergunta é como você escreve produtos que resolvem esses problemas. Você traz mais parceiros de negócios, né? A gente chama aqui de vendedores, mas a gente sabe que hoje mais de 50% do que a Amazon vende no mundo não vem só dos produtos que nós temos, que são da própria Amazon, né? São produtos de terceiros, que a gente chama de 3P ou Marketplace. Então, essa roda começa a girar e, logicamente, por você trazer mais vendedores, você tem um melhor catálogo, porque você está aumentando a tua cauda longa de produtos que os clientes possam encontrar. E essa roda vai girando. Logicamente, ela gira e você tem um ganho de escala. O que você faz com esse ganho de escala? Você reinveste no negócio. Você inventa em nome do consumidor. Você lança produtos novos, você lança serviços novos, você traz conteúdo a esse cliente. Então, a maneira como nós funcionamos, logicamente aqui talvez visualmente simplista de a gente olhar isso, mas é isso que gere o nosso DNA. Aqui. Eu, na verdade, vou ser sincero que eu não gosto muito desse gráfico, porque apesar de ele mostrar, né, o crescimento da receita, o que eu gosto de dizer é que receita, lucratividade são outputs. Né? Outputs é aquilo que, né, quando você coloca a carne para moer, é aquilo que sai depois no moedor de carne. Né? Eu acho que você pode colocar um pouco de tempero, etc. Mas a gente gasta muita energia olhando os inputs. Né? Quer dizer, os inputs para você chegar nisso, você tem que ter o produto em estoque quando o cliente clica. Você efetivamente tem que, né, acertar mais de 98% das suas entregas. Então, esses são os inputs. Ou efetivamente, você tem que ter todas as categorias de produtos. Então, uma série de coisas que a gente olha muito mais os inputs, né, do que efetivamente, né, quando alguém clicou no produto, qual o percentual de vezes que eu consegui entregar em 2 dias aquele produto que foi clicado e não em 3 e não em 4. Então, isso são inputs, porque certamente, se cada vez eu entregar mais rápido, se cada vez eu trouxer mais ofertas para o cliente e mais conveniência, o que a gente vê aqui como receita é simplesmente um output, é decorrência. Né? E os times trabalham com métricas muito baseadas em inputs e não em outputs, né? Porque você não controla, lógico, você controla mais os inputs, eles acabam gerando o crescimento. Vamos lá. Um pouquinho de Amazon no Brasil, só para todo mundo situar. Eu vou correr aqui, porque acho que a gente só tem mais uns 8 minutinhos. Né? Outra coisa que eu gosto é que a gente não tem essa questão que os americanos chamam de one size fits all. Né? Quer dizer, um tamanho serve para tudo. Cada país da Amazon pode começar de uma maneira diferente. Né? E assim foi na Índia, assim foi no México, assim foi na Turquia, assim foi no Brasil. Por exemplo, no Brasil, nós tomamos a decisão de começar com livros digitais, porque a gente acreditava que tinha uma grande oportunidade, né? Eu escutava muito, o brasileiro não lê, e não é verdade, né? O que existia é que não havia muitas cidades de 300, 400 mil habitantes que não tinham livrarias. Então, por que não começar com livros digitais? E, logicamente, o sucesso, livros digitais e Kindle nos trouxe a livros físicos, que nos trouxe ao lançamento do Prime Video, e aí por diante nós fomos tendo a nossa expansão, Marketplace, expansão de varejo, Alexa, e eu vou falar no finalzinho num programa chamado Programa Poupe, né? Passar rapidamente aqui só para dar um pouco da nuance, né, nós já temos desde a grande expansão, nós começamos no ano passado, e desde então já abrimos mais de 6 centros de distribuição, né, alguns deles com mais de 70 mil metros quadrados, e cada vez mais a obsessão do time é em trazer mais produtos, mais categorias, né? Eu acho que nós temos trabalhado muito com os vendedores, com os sellers, com os parceiros de negócios, para cada vez mais estar aumentando o nosso catálogo e a conveniência, né? E como entregar rápido e cada vez mais rápido. Um pouco do que eu falei aqui de Marketplace, e acho que a gente tem uma obsessão por ajudar os nossos parceiros de negócio a como trazer o produto em evidência no nosso site, não só o que a gente vende, mas o que os nossos parceiros também vendem, para que toda vez que o cliente vier, ele encontrar o que está buscando, porque esse é o grande desafio, né? Quer dizer, a gente não se preocupa só muito, tem muitas empresas que pensam muito no que a gente chama no short tail, né? Ou seja, a curva A e B do que se vende. A minha preocupação é igual na curva D e E do que é na curva A e B, ou seja, eu sei que em algum momento, mesmo tenha um produto que faz 4 anos que não venda,
algum momento alguém vai achar aquele produto e que se eu tiver ele em estoque e conseguir entregar rapidamente, é uma maneira de a gente dar valor a esse cliente. Então, a nossa obsessão é muito grande nessa questão da cauda longa, de ter certeza que a gente tem o que o cliente está buscando. E eu acho que uma outra frase do Jeff Bezos que eu gosto muito é: inovação e falha são irmãs gêmeas. Então, ou seja, se você não tem uma cultura que tem mecanismos para lidar com a falha, você não vai conseguir inovar. Eu acho que a gente tem alguns exemplos aqui. O Fulfill by Amazon, que é um programa onde um vendedor pode colocar o seu produto no estoque da Amazon, e de tal maneira que a gente é um win-win para todo mundo. Porque quando ele acontece, ele ganha o selinho Prime. Depois eu vou falar um pouquinho do programa Prime. E o selinho Prime a Amazon cuida da última milha, né? Quer dizer, eu consigo dar uma certeza de entrega mais rápida para o cliente final. Por fazer isso, este vendedor tem uma conversão maior em vendas, né? Porque eu estou dando uma certeza e o consumidor que já conhece Prime vê o selinho e fala: eu sei que eu vou receber mais rápido. Então você começa a girar aquele flywheel. O próprio Marketplace que nós lançamos em 99, não existia Marketplace antes, né? Então, imagine em 1999, era uma coisa extremamente controversa você lançar um Marketplace falando: olha, nós temos um monte de produto no nosso catálogo. Imagina a pessoa de compras fala: puxa, mas agora eu vou ter que lidar com um terceiro que vai trazer um produto aqui que, se efetivamente tiver o melhor preço, ele vai ganhar a predominância, ele que vai ser mostrado para o consumidor final. E sim, porque é isso que a gente quer. A gente não quer que a área B ou a área A saia ganhando, o que a gente quer é que o cliente saia ganhando. Lógico que o conceito de marketplace hoje ele é muito claro para todos, mas se você voltar 21 anos, era uma coisa extremamente, né, havia até um conflito interno para se lançar isso. Acho que o próprio Kindle, né, o device, né, de como é que a gente faz para melhorar a leitura, né, e o conceito de Kindle é bem interessante. Todos os livros escritos em todas as línguas, de todas as maneiras e todos os gêneros, disponíveis na sua mão em até 60 segundos. Né? Quer dizer, quando você olha lá atrás, há 12, 13 anos atrás, quando o Kindle foi criado, é esta prerrogativa que foi feita para se criar algo que hoje é muito comum, não só no Kindle Device, mas você poder ler no aplicativo. A mesma coisa com Alexa e a mesma coisa com Prime. Né? Quer dizer, são questões de quebrar, de aprender, de errar, e eu acho que são alguns pilares que a gente tem na Amazon hoje. Eu tenho um vídeo aqui, acho que se o pessoal puder passar rapidamente um vídeo do Alexa, acho que vai dar um pouco da conotação. Acho que a gente tem que ver sim. Ô mãe, que barulho o dinossauro faz? Por que dente de leite não tem gosto de leite? Mamãe, que música você ouvia quando tinha o meu tamanho? Mamãe, onde vai ter pano? Mamãe, de onde vem os bebês? Alexa, de onde vêm os bebês? Alguns dizem que vem da cegonha, mas a verdade é que os bebês vêm da barriga das mães. Eu sou um Tiranossauro Rex. Primeiro misture em uma vasilha farinha e açúcar. Os dentes de leite são tão branquinhos quanto leite. Tocando músicas dos anos 80. Alexa, apaga a luz. Legal, pessoal. Só para dar uma... Esse vídeo foi muito legal, porque o time acabou de... É um comercial novo que a gente lançou semana passada, e ele foi gravado no meio da pandemia. Você sabe que, por toda a questão da pandemia, não se podia fazer toda a parte de locações, né, de filmagem, foram todas canceladas, e acho que eu sou muito orgulhoso do meu time de marketing, que fez esse comercial na casa da diretora. Então, a diretora de criação da produtora, é ela que está estrelando o comercial, feito com o filho dela, né, para falar do Alexa. Então, acho que esse tipo de coisa, exatamente, a gente tem que usar a criatividade nesses novos momentos que a gente está vivendo. Né, e aí que mostra um dos produtos que hoje a gente viu que é o Echo Dot, mas já tem uma linha muito grande, com mais de 10 produtos distintos usando o Alexa. Bem, eu vou passar rapidamente, porque acho que a gente já está meio estourando o prazo aqui, alguns slides eu vou pular, mas... acho que uma outra coisa que a gente se orgulha muito é do Prime, né? Eu
hoje eu estou usando bastante frase aqui, roubando do Jeff, nosso fundador, mas é uma frase que uma vez ele disse, e a gente usa muito, né, que o Prime oferece tantos benefícios que seria imprudente não se tornar membro. E acho que esta é a maneira como a gente trabalha em prol do cliente. Quer dizer, quando o cliente compra algo na Amazon ou ele acessa um serviço, o valor que a gente dá, ele tem que ser desproporcional. E a mesma coisa o Prime foi construído, né? Os benefícios que ele traz e efetivamente o quanto a gente cobra tem que ser desproporcional. E acho que melhor do que eu falar, a gente tem um outro vídeo aqui, acho que isso pode dar um pouco de conotação. Legal, pessoal. Eu vou passar rápido aqui, acho que o próprio programa acho que já explicou um pouco, né? Quer dizer, essa questão, o Prime, 150 milhões de assinantes, a ideia é a gente trazer benefícios e esse valor desproporcional que eu falei para vocês. Eu vou finalizar com 2 slides aqui, porque a gente, para dar um pouquinho de tempo de perguntas e respostas. Esse é um programa que, de novo, tudo parte do cliente para trás, né? Como é que a gente resolve problemas do cliente? É um programa, eu só estou trazendo aqui, é um exemplo, nós lançamos semana retrasada, perdão, ele chama Programe Poupe, e a ideia é a gente pensar em tudo aquilo que o cliente compra com uma frequência, ele programar, e o fato de ele programar automaticamente a gente dá 10% de desconto sobre o melhor preço. Então, se o preço é 10, nós vamos dar 10 menos 10% de desconto, né? E a ideia é que tudo aquilo que se faça parte do dia a dia, você pode programar, receber por mês, a cada 3 meses, ou uma vez por semestre, né? E esse é um exemplo, né? Quer dizer, você pode programar pasta de dente, protetor solar, comida para cachorro, fralda. Não quero fazer propaganda aqui, mas eu só quero terminar com esse conceito de o cliente tem um problema, a gente precisa cada vez mais lançar produtos, serviços e catálogo para resolver os problemas dos clientes. Com isso, eu agradeço a paciência de todo mundo e acho que vamos para as perguntas e respostas. Obrigada, Alex. Muito obrigada. É sempre uma alegria te ouvir e aprender contigo. Eu tenho aqui algumas perguntas. Alex, a Amazon levou muitos anos para vender mais do que livros no Brasil. Agora, eu tenho visto, ao longo dos meses, novas categorias sendo oferecidas. Nós vamos ter no Brasil a diversidade de categorias que vemos nos Estados Unidos e na Europa? Na verdade, primeiro, assim, acho que tem 2 pontos, né? A gente, ao invés de ter pressa, a gente prefere fazer bem feito, né? Então, essa questão de sair correndo e lançar algo que efetivamente só por lançar não faz parte do nosso DNA. Então, primeiro, acho que só para pontuar, né, quer dizer, a gente construímos, acho que uma história no segmento de livros, né, e livros não é livro digital, livro físico, o Kindle Unlimited, que é um serviço de assinatura por livro, por R$19,90. Então, ok, agora que nós construímos, vamos agora para as próximas e assim por diante, né? Hoje, na verdade, as categorias que nós temos no Brasil representam mais ou menos mais de 90% do ponto de vista de oportunidade, de catálogo e até de oportunidade financeira das categorias que existem nos Estados Unidos e na Europa. Agora, lógico que a gente sempre tem desafios, né? Acho que o desafio não é tanto, né, as categorias estarem disponíveis, mas muito mais de como é que a gente trabalha para cada vez mais esses produtos estarem chegando mais rápido
na casa do cliente, né? Ou seja, o nosso sonho é que a compra online, lógico que nós operamos no segmento de varejo, né? Então nós operamos o varejo online e o varejo físico, né? Não temos isso no Brasil ainda, mas temos no resto do mundo. Mas para nós a conveniência da compra online tem que ser tão boa quanto, e às vezes até a velocidade, se a gente um dia conseguir, em alguns serviços a gente trabalha para isso, né? O Prime Now, por exemplo, eu consigo entregar em 1 ou 2 horas em alguns países, né? E a gente caminha para isso, ou seja, o nosso objetivo é cada vez mais estar entregando mais rápido para o cliente. Mais uma pergunta, Alex, por gentileza. Eu sou uma das assinantes do Prime aqui no Brasil, e ele é um grande diferencial aqui, além do serviço, né, de entrega, veio com um entretenimento fantástico embutido. Vocês lançaram o Prime aqui no Brasil no ano passado. Como isso está se desenvolvendo e qual o impacto para o negócio aqui no Brasil? Ótima pergunta, né? Primeiro que a gente tem muito orgulho, porque o Prime, a gente faz uma conta que fala o seguinte, do dia de lançamento, e efetivamente quantos meses já ocorreram, no caso do Brasil, 10 meses, e a gente compara com todos os outros países que já lançaram Prime, a gente tem orgulho de dizer que o Brasil é o país que mais rápido cresce de Prime no mundo, né? Então, a curva dele, desses primeiros 10 meses, é a maior do mundo, né, quando se compara com outros países. E eu acho que esse na verdade, né, esse output, né, ele é resultante de muito do que eu falei, né? Quer dizer, quando você tem, por exemplo, o conteúdo que a gente já, inclusive, produz conteúdo no Brasil, né? Conteúdo seriados brasileiros para o brasileiro, né? A R$ 9,90, né? Quer dizer, primeiro, geralmente a primeira coisa que as pessoas pensam com Prime é o frete gratuito, né? Você não precisa mais esperar ter um certo, né? Às vezes as pessoas vão colocando produtos no carrinho até dar aquele valor que geralmente nem todo mundo oferece isso, mas quem oferece o valor do frete gratuito. Então, ao invés às vezes você fazer o consumidor esperar dias, eu posso comprar uma escova de dente hoje, aliás é assim que eu faço, né? Eu peço uma escova de dente hoje, uma pasta de dente amanhã, um produto de limpeza depois da manhã. Não precisa me preocupar, né, com o frete. E além de tudo isso, tem todo o conteúdo que vem por trás, né? Milhões de músicas, revistas como, por exemplo, isso vai intercalando, Veja, Cláudia, livros gratuitos, né? Então, o Twitch. Então, quando você coloca tudo isso, uau, quer dizer, por R$ 9,90, só o frete gratuito já era algo, né, fantástico. Quando você vai colocando todos os benefícios do vídeo à vontade, da música, né, tá 2 milhões de músicas, Twitch... Alex, me desculpa. Desculpa interromper. A conexão caiu aqui da transmissão. E eu vou refazer essa última pergunta do Prime para você, porque o público perdeu isso. Nós já voltamos com essa conexão, mas eles ficaram sem a sua resposta. Tá bem? Tá legal. Ok. Parabéns. Bom, pessoal, o que eu perguntei para o Alex aqui com referente ao Prime? Eu sou uma das assinantes aqui do Prime. Um diferencial do Prime, quando ele foi lançado aqui no Brasil, foi justamente a inclusão do entretenimento. E a minha pergunta para o Alex foi como é que isso está impactando no desempenho da Amazon aqui no Brasil. Por favor, Alex. Lógico, vamos lá. A história do Brasil é uma história de sucesso e que a gente tem muito orgulho. Eu estava comentando, né, acho que nós perdemos a conexão, mas o Brasil é o país que mais cresceu desde a data de lançamento, quando você compara esses primeiros 10 meses com os outros países, foi o país que mais cresceu o número de assinantes no mundo. E eu acho que isso se deve exatamente a isso. A primeira questão de a gente estar resolvendo um grande problema, que é o frete gratuito. Então, você não precisa mais esperar, que é muito comum em algumas empresas, o seu carrinho de compras atingir um certo valor para você ter o frete gratuito. Então, eu posso comprar uma escova de dente hoje, uma pasta de dente amanhã, um produto de limpeza. Então, só isso, quer dizer, só os R$ 9,90 já resolveria, acho que grande parte, né, que é às vezes a frustração de um consumidor do frete gratuito. E quando você olha o conteúdo que oferece, as séries originais da Amazon, inclusive algumas delas já sendo produzidas no Brasil, quando você olha mais de 2 milhões de músicas gratuitas, quando você olha revistas, incluindo de uma maneira rotatória Veja, a Super Interessante, a Cláudia, quando você olha livros, quando você olha Twitch, esse programa, né, que a gente chama um membership, né, quer dizer, ele tem ajudado muitos consumidores a comprarem sem essa preocupação, né, sem ter que esperar, às vezes, dias para encher o carrinho. E que, lógico, que a gente acaba vendo um retorno, né, desse cliente, uma resiliência, ele acaba voltando muito mais vezes, porque ele não tem essa preocupação e tem o benefício de tudo aquilo que Prime oferece. Então, não há dúvida que desde o nosso lançamento,
em setembro do ano passado. O Prime veio ajudando muito o nosso negócio. A aceleração que a gente vê, que já era grande, ela realmente, a curva, o ângulo dessa aceleração foi muito maior devido ao lançamento de Prime no Brasil. Alex, muito obrigada. Um prazer te receber por aqui. Muito obrigada mesmo. Um abraço, querido.